Agora também te peço, Senhor, fale aos nossos corações, através da Tua palavra. E que o Senhor possa acalentar os nossos corações, nos dando diretrizes que nós necessitamos nesta noite. Não somente para esta noite, mas para toda a nossa vida. Pedimos isso, Espírito Santo, por favor. Senhor, também te peço que todo espírito maligno que está aqui seja expulso agora pelo poder e autoridade que há no Teu nome. Espíritos malignos, saiam agora em nome de Jesus, porque vocês não irão atrapalhar essas pessoas de ouvir a palavra do Senhor. Deus, eu abençoo desde já esta palavra, que ela possa cair como um semente em cada coração, e que esse coração seja uma terra fértil, que esta palavra desça ao coração dessa pessoa, frutifique e dê muitos frutos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem concorda comigo diz amém e glorifica ao Senhor, aplaudindo ao Senhor mais uma vez. Glórias a Deus, glórias a Deus. Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 9. Hoje Deus tem algo precioso ao seu coração. Quantos dizem, eu recebo, Deus? Aleluias. Nós precisamos estar com a mente, o corpo, o coração aberto, alma, espírito, para receber a palavra do Senhor. João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Versículo 4: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Dentro desse texto, Deus ministrou algumas coisas ao meu coração, e eu queria ser servo, mais uma vez, de cada um de vocês, para servi-los com a palavra de Deus. A primeira coisa que me chama muita atenção nesse texto é o fato de que nós cristãos esquecemos que passaremos por aflições, independente se estamos fortes ou se estamos fracos, independente se somos cheios do Espírito Santo ou se estamos buscando isso. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Aqueles homens, eles indagam Jesus Cristo dizendo: Senhor, por que ele é cego? Por que ele está passando por essa situação? Quem pecou? Ele ou seus pais? Às vezes você encontra alguém, muito cuidado com isso, porque às vezes você encontra alguém que está passando por uma dificuldade, e você diz: isso aí é pecado, isso aí é porque, tem até um pessoal que diz, está mal com Deus, isso aí está mal com Deus. A Bíblia me mostra que não, que nem sempre quando uma pessoa está passando por dificuldade, ela está mal com Deus. Nem sempre quando uma pessoa está passando por um momento de escassez, ela está mal com Deus. Nem sempre quando os resultados que nós esperamos não vêm, significa que você não está na presença de Deus. Tem pessoas que dizem: Senhor, o que eu fiz para estar passando por isso? Porque quando muitas pessoas têm esse privilégio de refletir sobre sua alma, sobre o seu espírito, e elas dizem: olha, eu estou buscando ao Senhor, eu estou fazendo o que Deus espera de mim, tudo bem,
nós nunca iremos fazer o máximo que Deus espera de nós. Nós somos seres humanos imperfeitos. Então nós sempre vamos buscar a perfeição. E o dia que você achar que é perfeito, significa que você chegou ao auge da imperfeição. Eu vou repetir: o dia que você disser, hoje, agora sim, eu estou perfeito, você chegou ao auge da imperfeição. Porque aí é a soberba. E a soberba é a raiz de todos os pecados. A soberba e o orgulho juntas fizeram Satanás pecar contra Deus, de maneira que este fosse expulso, junto com a terça parte dos céus. Um homem que diz, eu sou humilde, e bate no peito dizendo que é humilde, já não é humilde, é soberbo. O humilde não fala que é humilde, da mesma forma que o soberbo também não vai falar que é soberbo, por causa do orgulho. Mas quem é humilde não precisa dizer que é humilde. A Bíblia diz que aquele que é humilde e sábio, que mostre isso através do seu bom procedimento. Agora, o que dizer de Jó então? Se nós falamos que quando uma pessoa não está bem, ela está em pecado. Quando uma pessoa não está bem é porque não está fazendo aquilo que Deus quer. O que dizer de Jó? Um homem que a Bíblia diz ser íntegro, justo, honesto, e que se apartava do mal. Este homem então, pela ótica humana, ele não poderia ter sofrido nenhum revés. Mas Deus nos mostra que é possível sim, que você esteja agradando ao Senhor e passe por adversidades. E digo mais, são esses momentos de adversidade, são esses momentos de dificuldade, que você vai lembrar com carinho lá na frente. Parece uma bobeira, parece uma loucura. O que você está falando, pastor? Eu estou passando por um momento difícil. Ei, pastor, você não sabe o que eu estou passando, como eu estou vivendo. O meu momento não é bom. Deixa eu dizer a você, você vai lembrar desse momento com muito carinho lá na frente. Pode ter certeza que os dias de comemoração você não vai lembrar lá na frente. Mas os dias de luta, os dias de guerra, eles vão fazer você ser muito feliz lá na frente. Porque você vai dizer, foi ali que eu aprendi muita coisa. Foi ali que eu aprendi a buscar ao Senhor. Eu me lembro de uma época que eu trabalhei numa empresa e Deus queria me ensinar algumas coisas antes de eu começar a pastorear a igreja. E uma das coisas que Deus queria me ensinar era sobre a paciência e sobre humildade, sobre também domínio próprio. Tem muitas pessoas falando, Senhor, me dá domínio próprio. Irmão, quer um conselho? Não pede isso não. Utilize o domínio próprio sem pedir isso para o Senhor. Ele já está aí. Se você tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que o domínio próprio, ele é um dos gomos do fruto do Espírito. Então, já está aí. Você não precisa de Deus te dar domínio próprio. Já tem, você já tem, usa. É a mesma coisa pessoas que pedem força. Eu falei sobre isso em um culto. Para que você quer força? Para carregar saco de cimento? Não, você não precisa de força, você precisa de perseverança. Você precisa de ânimo. Você precisa levantar a cabeça e dizer, eu não tenho mais para onde ir. Eu não vou retroceder. Eu não vou, é uma questão, não é, queridos, permanecer no Senhor. Estão me escutando? Permanecer no Senhor não é força, não é uma questão de ter força. Permanecer no Senhor é uma questão de ter decisão. Porque vão haver momentos que você vai estar fraco. Vai haver momentos que você vai estar sim necessitando de uma ajuda dos céus. E isso é bom, porque isso faz com que nós sejamos mais e mais dependentes de Deus. Mas o que nós mais precisamos nos momentos difíceis não é força. O que nós mais precisamos é decisão em continuar seguindo ao Senhor, independente dos momentos que nós estamos. Ou então, nós só vamos ficar felizes e andar com o Senhor quando as coisas estiverem bem. E o que a Bíblia nos mostra são exemplos de homens e mulheres que mesmo em momentos difíceis, eles continuaram, independente de como estavam. Hebreus vai dizer que esses heróis da fraqueza tiraram força. Não foi de Deus. Olha só, eles não buscaram a força. De Deus buscaram força. Não, da fraqueza tiraram força. Ou seja, no momento difícil
difícil, eles foram lá e colocaram suas vidas diante do Senhor, e Deus os exaltou. Paulo e Silas na prisão, no momento mais difícil, ao invés deles chorarem, ao invés deles murmurarem, eles começaram a cantar, e os outros presos ouviam. À meia-noite, um terremoto sacudiu a prisão, e eles foram livres, e ali Deus fez algo incrível na vida de homens que não ficaram murmurando. O que nós precisamos entender é: se você está passando por um momento difícil, para de ficar, Deus, o que eu fiz? Não, irmão, talvez você não fez nada. E se fez, começa a melhorar, começa a cuidar, porque eu tenho certeza que em um momento específico, Jesus vai passar por você, e quando Jesus passar, vai ter milagres. Amém? Quando você recebe isso, digam glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Agora, um segundo ponto que me chamou a atenção, João 9,6. Depois de ter explicado para os seus discípulos aquela situação, o texto diz assim: tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Isso me ensina outra coisa. No ano da relevância, se você quer se tornar uma pessoa relevante, você precisa entender que Deus, Ele vai agir não do jeito que você quer. Que Deus vai fazer coisas na sua vida não na ordem que você espera. Talvez hoje o que você mais precisa é que Deus restaure o seu casamento. E parece que o negócio só está piorando. Talvez o que você mais quer é que o seu filho seja salvo. E quanto mais você ora, quanto mais você se dedica nisso, quanto mais você jejua, quanto mais você se consagra em prol disso, mais longe aparentemente o seu filho fica da presença do Senhor. Deixa eu dizer a você, e aí você está assim, ó, Deus não está fazendo. Não é isso, não está adiantando nada, não está resolvendo nada. Muito cuidado, porque você pode estar pecando contra o Senhor. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele é soberano. Certa vez eu ministrei sobre isso. Eu falei que quando Deus entra numa vida, é como se Ele entrasse numa casa. A sua vida é como uma casa. As várias áreas da sua vida são como os cômodos dessa casa. E muitos de nós, quando entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, nós dizemos: Senhor, entra na minha casa. Ou seja, entra na minha vida e faça aquilo que o Senhor quer. Porém, Ele diz: então tudo bem, eu vou começar pelo quartinho da bagunça. E você diz: não, Senhor, no quartinho da bagunça não precisa mexer não. Começa aqui pela sala, porque é o lugar onde eu recebo as pessoas. E Deus diz: não, eu quero começar pelo cantinho da bagunça. Eu quero começar lá pelo aquele cômodo do final do quintal, que você não leva ninguém para ver porque você tem vergonha. E Deus diz: é lá que eu quero começar. E você diz: não, Senhor, não, por ali não, começa por aqui. E nada acontece, nada muda. Por quê? Porque não é você que escolhe por onde Deus vai começar a trabalhar. É Ele que escolhe onde Ele quer começar a trabalhar. E geralmente, eu acho isso muito engraçado, porque as pessoas que entregam suas vidas a Jesus, muitas vezes elas entregam suas vidas pensando que Jesus vai mexer em uma área específica de sua vida. Elas dizem: Senhor, eu estou entregando minha vida a Ti. E naquele momento tudo que ela pensa é no seu problema. Passa a primeira semana, Deus não arrumou aquele problema. Passa a segunda semana, Deus não arrumou aquele problema, continua. E aí você fala: mas não está acontecendo nada. Peraí, escutem bem. Deus não vai começar nada por fora da casa. Não é nada externo. Deus nunca começa pelo lado externo de uma reforma. Deus nunca começa reformando uma casa do lado de fora. Ele sempre começa do lado de dentro. Deus está trabalhando em você. Certa vez um irmão disse: pastor, tudo que eu preciso é que Deus restaure o meu casamento. Se Deus restaurar o meu casamento, Ele não precisa fazer mais nada. Eu disse a ele: Deus não vai restaurar o seu casamento primeiro. Mas por quê, pastor? Porque se Ele restaurar o seu casamento, você vai destruir de novo, porque você não está restaurado.
Você não está pronto. Você não é a pessoa ainda que Deus espera para que o seu casamento seja estruturado. Agora, depois que Deus arrumar você, depois que Deus estruturar você, aí sim, você vai ser uma bênção, não só para o seu casamento, mas para toda a sua família, no seu trabalho, na igreja, onde quer que você estiver. Você vai ser uma bênção porque Deus começou do lado certo, do lado interno da sua vida. Ele sempre começa por dentro, tratando o caráter, tratando as motivações do nosso coração, tratando a motivação da nossa mente. E se você está com pressa, lamento muito informar, meu amigo, é no passinho de Jeová. Já ouviu esse funk? É no passinho de Jeová. É no passo dele. Aquele homem cego, ele tem a maior oportunidade da sua vida. Talvez alguém já tinha dito a ele: olha, tem um homem chamado Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Esse homem está fazendo milagres por todo Israel. Onde ele chega, pessoas cegas voltam a enxergar, pessoas surdas passam a ouvir, paralíticos são levantados, até defunto esse cara levanta, está morto e ele ressuscita. E aquele cego agora tem a maior oportunidade da sua vida. Ele está simplesmente diante daquele que faz milagres. E certamente alguém disse a ele: olha, eu estava num lugar, e quando Jesus passou, uma mulher veio por trás e ela grudou na roupa dele. Ela só encostou, e quando ela encostou, ela foi curada. E o cego só ouvindo. O outro diz: olha, ele estava numa casa, desceram um cesto com um paralítico. Ele disse: seus pecados estão perdoados. Vejam só, ele começa por dentro. Seus pecados estão perdoados, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre todas as coisas, levanta e anda. E o cego está falando: agora é minha vez. O que vai acontecer? Será que eu preciso encostar nele? Será que ele vai encostar em mim? Será que ele vai simplesmente fazer uma oração por mim? Será que ele vai soprar nos meus olhos? Será que ele vai passar as mãos sobre os meus olhos? O que será que ele vai fazer? E de repente Jesus cospe no chão, faz uma pequena nojeira e passa no olho do cego. Talvez aquele homem disse, ao invés dele orar, ele podia só orar, ele podia só colocar as mãos, mas ele faz essa nojeira nos meus olhos. Ei, sabe o que isso significa? Jesus faz do jeito que Ele quer. Não adianta, se você aprendeu, querido, que tem que encostar Deus na parede. Eu lamento muito, ensinaram uma grande besteira para você. E você, por ser um tolo que não lê a Bíblia, acreditou. Porque quem lê a Bíblia não cai em golpe. Quem lê a palavra não cai em golpe. O problema é que a gente não lê a Bíblia, porque a gente não tem tempo para isso. Mas a gente quer viver as maravilhas da Bíblia e nem sabemos o que é. Preste bem atenção. Esse negócio de dizer, encoste Deus na parede. Se você é um dizimista, se você é um ofertante, se você é isso, se você é aquilo, chama Deus e diga a Ele: Deus, e aí? E aí? Querido, e aí nada, nós somos pó. Criaturas feitas pelas mãos do Senhor, chamados de filho pelo único meio, o sangue de Jesus Cristo. Finish. Nós não somos nada. E aquele cego agora, com o olho sujo de barro misturado com saliva, e ele poderia dizer: agora que piorou mesmo. Antes eu era só cego, agora estou cego e lambuzado. Você ri porque não é você. Agora, queridos, prestem bem atenção. Para encerrar essa parte, nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Nós idealizamos um jeito e nós falamos assim: eu quero desse jeito aqui, Senhor. Eu penso que não é errado você pedir. Sim, a Bíblia diz, Jesus disse: pedi, pedi, e vos será dado. Batei, batei, e vos será aberto. Porém, o próprio Cristo também ensinou que, todavia,
seja feita a sua vontade. Nós precisamos aprender a pedir as coisas ao Senhor. Senhor, eu quero uma namorada, Senhor. Ela tem que ser assim, 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 assim. Todavia, seja feita a sua vontade. Senhor, eu quero um trabalho. Olha, eu queria trabalhar na empresa X, a empresa Y. Todavia, seja feita a tua vontade. Você não sabe o que acontece. Tem pessoas que são mandadas embora de empresa. Está lá, acha que tem estabilidade. Quando chega no outro dia, o RH chama e fala: assina aqui, nós não vamos mais contar com o seu serviço. E agora a pessoa sai de lá. E ela sai dizendo: e aí, Deus? E aí, Senhor? Qual é que é? Sou dizimista, sou ofertante, jejum 3 vezes ao dia, na semana, eu faço e aconteça, eu sou líder, eu sou obreiro, eu sou voluntário, eu sou músico, eu sou isso, eu sou aquilo. Como é que isso pode acontecer comigo, Senhor? Como o Senhor deixou isso acontecer? Mal sabe você que era a única forma. Eu conheci vários testemunhos de pessoas que foram mandadas embora de uma empresa. E 3 meses depois ela estava num lugar só 5, 10 vezes melhor do que o lugar que ela estava. E se fosse depender dela para sair daquele lugar e chegar aonde Deus queria, essa pessoa não iria sair de lá, porque ela não tinha coragem de pedir as contas. Então foi necessário Deus tirar ela. O cuidado de Deus é tão grande que Ele fez com que ela fosse mandada embora daquela empresa, para ela chegar em outro lugar e ser uma bênção em outro lugar, e ser muito mais abençoada pelo Senhor. Tem gente que não tem nem tempo para estar na igreja, de tanto trabalho. Ei, que Deus te tire deste lugar, meu filho. Que Deus te mande embora dessa empresa, e que você entre num outro emprego, que seja até para ganhar menos. Não tem problema, porque a presença dEle é tudo. A presença dEle é tudo. O trabalho, você só é mais um. Vai trabalhar, 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 e uma hora ou outra você vai sair dessa empresa. Mas o Senhor é o único que pode transformar a sua vida, a sua história, e é Ele quem cuida de você. Não é o seu chefe, não é o seu patrão, não é a empresa. Quem cuida de você é o Senhor. Quantos estão entendendo isso? Aleluias. Agora preste bem atenção. Se Deus começou algo em você, se Deus começou algo em você, não importa em qual estágio esteja, fica quietinho para Jesus te abençoar. Talvez está doendo. Talvez você está passando por uma fase que você parece que não está vendo nada, mas fica tranquilo. O cego, quando ele recebeu cuspe e barro no olho, ele também não estava vendo nada. Até ali ele não estava vendo nada, nada estava acontecendo, ele não viu nada, mas ele sabia, ele começou algo, ele sabe o que ele está fazendo. A gente não vê o cego questionando. Quando você lê esse texto, você não vê o cego dizendo: ei, Senhor, qual é que é, seu porco? Credo, que nojo. Não, ele não faz isso. A gente vê uma pessoa submissa. Se você quer viver milagres, deixa Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Apenas fique na posição que Deus te chamou. Apenas isso. Quantos podem erguer as mãos e dizer: Senhor, pode continuar o trabalho em mim, porque eu confio no que o Senhor está fazendo? Quantos podem dizer isso de voz alta? Senhor, pode continuar o seu trabalho em mim, porque eu confio no que o Senhor está fazendo. Eu confio na forma do seu trabalho. Eu confio que ao final vai ficar bom, porque eu li em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Até o dia de Cristo Jesus vai acontecer. No final vai ficar bonito. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Fica tranquilo. Oh glória. Exaltado é o nome do Cordeiro de Deus. O versículo posterior, versículo 7, a história desenrola. Versículo 6, vamos ler o versículo 6 rapidamente. Não, João. Eu estou em João, meu filho. João 9. Lembra? Isso, meu filho. Só que nós estamos no 6. Isso. Já saímos do 1. Depois de dizer isso, cuspiu no chão,
misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Come on. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Depois que ele cospe, faz o lodo, passa no olho, ele diz: agora vá lavar-se no tanque de Siloé. Nós queremos viver milagres, nós queremos viver cura, nós queremos viver libertação, mas não queremos lavar. Se aquele homem não tivesse ido lavar, ele não ia voltar a enxergar. Sabe o que Jesus está dizendo a você? Eu comecei algo em você, meu filho. Eu comecei algo em você, mas vá se lavar. Eu comecei algo em você, mas vá se lavar. Pastor, do que você está dizendo, o que eu estou dizendo, é o que Deus tem falado ao seu coração todos os dias, que você precisa parar de fazer, para Ele efetuar o milagre na sua vida, mas você não para. Lavar significa ser puro, ser santo, tirar aquilo que Deus não se agrada. O lodo não ia fazer o milagre. Na verdade, o milagre não estava no lodo. O milagre não estava na saliva, o milagre estava no ato dele se lavar, porque é após ele se lavar que o milagre acontece. Tem muita gente querendo milagre da parte do Senhor, mas não abandonou as coisas do mundo ainda. Tem muita gente querendo milagre da parte de Deus, mas não se lavou dos pecados. Tem muita gente querendo milagres, querendo coisas de Deus, mas ainda continua se arrastando no pecado, nos vícios. Ei, Jesus está dizendo nessa noite: eu comecei uma boa obra em você, meu filho. Eu comecei uma boa obra em você, minha filha. Mas vá se lavar, porque desse jeito aí não vai ter milagre. Carregando esse tipo de coisa na sua vida não vai ter milagre. Fazendo o que você está fazendo, eu não vou terminar o milagre. Não tem milagre para você. Qual o problema? Quantas pessoas querendo trazer a igreja, o mundo para cá. Ela quer ser curada, ela quer ser livre, mas ela quer trazer o pecado junto, e a gente tem que aceitar. E o pastor tem que ficar quietinho, porque senão eu saio da igreja. Ei, meu filho, você não vai sair da igreja, você já está fora. Carregando aquilo que Deus não se agrada, você não vai sair, você já saiu. Está só o corpo, está a sua carcaça. Mas nessa noite Jesus está dizendo: eu posso continuar a obra em você. Você está disposto a se lavar? Eu posso efetuar o milagre na sua vida, mas você está disposto a se lavar? Abandonar a mentira, abandonar a fofoca, abandonar essa língua miserável que só reclama de tudo, abandonar o tigrinho. Vai, entra no tigrinho, depois vem pedir dinheiro emprestado para mim. Pastor, será que a igreja não podia me ajudar? Não, nem a pau. Os recursos da igreja é para coisa santa. Os recursos da igreja é santo. É dízimos, é ofertas, é coisa santificada ao Senhor. Para a gente investir em pecado, investir em gente que está viciada em pecado. E nem pede dinheiro emprestado para agiota também, a não ser que ele for crente. Depois vem, bobagem. Queremos viver milagres, ter transformação de vida plena, mas para isso, nós precisamos tirar tudo aquilo que o Senhor está pedindo para você lavar nessa noite. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Tem crente aqui nessa bagaceira? Dá um glória aí, terra. Você também que está em casa aí, carniça, fala um glória aí, miserável. Meu Deus do céu, que preguiça desgraçada é essa? Uma outra coisa importante, e aqui eu peço para liberar o tema. Isso aqui é o ouro, e eu já estou querendo concluir. Preste bem atenção.
Quando aquele homem recebe a terra e a saliva nos olhos, e ele recebe uma ordem: vá lavar-se. Ele precisa crer para ver. Nós estamos muito habituados com o ditado que diz: ver para crer. Isso é Tomé. Isso é coisa de incrédulo. O que é incrédulo? Alguém que não crê. Quando uma pessoa só acredita se ver, isso não é fé, isso não é crer. Deus está dizendo nessa noite para algumas pessoas: você precisa crer primeiro, para depois você ver o milagre. Aquele homem precisava primeiro crer, para depois ele ver, fisicamente e também espiritualmente, porque os olhos do seu espírito, da sua alma, foram abertos naquele dia, através do milagre de Jesus. Jesus nunca faz algo físico somente. Jesus, ele faz o primeiro espiritual, depois ele trabalha o físico. O físico é rebarba, por isso que ele chama as coisas físicas de demais coisas. Quantos estão entendendo isso? Agora preste bem atenção. Crer tem a ver com obedecer. Crer tem a ver com obedecer. Não adianta dizer eu creio, se você não obedece. Quantos dias, queridos, tem algo, e eu estou pregando para talvez uma pessoa aqui apenas. Tem algo na sua vida que Deus está falando com você, ó, desde o dia que você entregou sua vida ao Senhor. Para de fazer isso. Para de fazer isso. Para com isso. Ou vá fazer isso. Vai lá, faz isso. E você, ó, dando uma de louco, né? Todo culto vem, ó Senhor, e nada muda, por quê? Está faltando obediência, para que você venha receber o milagre do Senhor. Não basta apenas dizer que crê, tem que demonstrar isso em ação. E eu vou dizer mais: quanto tempo mais você vai ficar postergando aquilo que Deus está pedindo para você fazer? Se aquele cego tivesse saído dali, Jesus falou: vá e lava-te no tanque de Siloé. Se aquele homem sai da sua casa, e ele vai, aliás, ele sai daquele lugar e vai para sua casa, ele tinha recebido o seu milagre? Sim ou não? Não. Se aquele homem vai para o templo, foi para o templo que Jesus mandou ele ir? Foi para a sinagoga? Jesus falou assim: vai para a sinagoga, meu filho, foi isso? Não. Vai e lava-te onde? No tanque de Siloé. Vai, onde é o tanque de Siloé que Deus está mandando você se lavar, meu filho? Ei, irmã, onde é o tanque de Siloé que Deus está querendo que você vai lá? Ah, pastor, eu creio, mas não faz. Vai passar a vida toda só falando que crê e não fazendo aquilo que Deus espera de você. Tem quartas-feiras que Deus fala para você descer do ônibus e vir orar. Quanto tempo eu estou pregando para uma pessoa aqui, Deus fala, quando você passa de ônibus aqui na quarta-feira, Deus fala: desce, meu filho, vai lá orar, vai orar. E você fala: eu estou cansado. E quer receber milagre? Vindo para um culto de sexta e um culto de domingo. Ei, vir ao culto não traz milagre. O que traz milagre, transformação, restauração e vida eterna é obediência ao Senhor. Eu quero falar um pouco sobre isso. 3 coisas que impedem você de viver um milagre em todas as áreas da sua vida. A primeira, nós queremos que seja do nosso jeito. Já falei sobre isso. Isso impede de você viver milagre. O Naamã chegou lá no Eliseu, o Eliseu nem atendeu ele, e aí ele fala: pô, eu esperava que o profeta viesse, impusesse as mãos sobre mim e eu seria curado. E ele me manda tomar banho no Rio Jordão. Ah, pelo amor de Deus, eu vou tomar banho no Rio Jordão nada. Lá na Síria tem rios muito mais limpos do que esse rio aí, esse rio sujo aí. Pelo amor de Deus, eu vou nada, conversa. As pessoas querem condicionar Deus, e isso impede-nos de viver milagres. Apenas faça o que Deus manda fazer. Apenas se condicione ao que o Espírito Santo diz a você. Ah, mas eu não sei o que o Espírito Santo diz. Deus não fala comigo. Então você precisa se curvar diante dele e ter uma conversa séria com Deus e dizer: Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz. Faça isso com humildade.
Se você é uma dessas pessoas que acha que Deus não fala com você, é hora de você começar a se dobrar e falar: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Porque sem a voz de Deus nós não temos direção. Quantos estão entendendo isso? Sem a voz de Deus, sem Deus falar aos nossos ouvidos, é como se nós estivéssemos num deserto sem bússola. Você precisa ouvir a voz de Deus, e isso só se busca em humildade diante do Senhor. Comece sendo humilde e dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Outra coisa, eu já falei sobre isso aqui outras vezes. Dizer: ah, Deus, fala comigo, mas eu quero que o Senhor fale aqui, ó. Já está errado. Por que Deus vai falar desse jeito? É do jeito que você quer? Ah, eu quero que o Senhor faz desse jeito. Ele vai falar do jeito que Ele quer. Pode ser que Ele use uma criança, pode ser que Ele use um louvor, pode ser que Ele use um pastor. Por isso que é importante estar atento, porque talvez em algum momento a mensagem não está fazendo sentido para você. Mas em uma frase Deus transforma toda a sua história, porque Ele estava guardando exatamente aquele momento para você. Deus marcou encontro com pessoas aqui para falar com pessoas bem assim, ó, no íntimo. Aleluias. Então a primeira coisa que impede-nos de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas é querer que Deus faça do jeito que nós idealizamos. O ideal é assim, viu, Senhor? Faça a tua vontade, mas é assim que eu quero. Se eu venho aqui, faz isso e isso. Primeiro eu faço assim, depois eu faço assado. Deus não vai fazer do jeito que você quer, porque Ele é Deus. A segunda coisa, o segundo problema que impede a gente de ver Deus concluir algo e milagres em nossas vidas. Falei também aqui hoje, nós não queremos nos lavar, não queremos obedecer, não queremos que Jesus faça do jeito dele nas nossas vidas, né? Continuamos sujos, continuamos cultivando vícios, práticas pecaminosas. Mas nessa noite Deus está falando com pessoas aqui, Ele está dizendo: olha, eu vou fazer algo lindo na sua vida, mas só se submeta, lava-te, e o resto deixa comigo. Eu profetizo que a partir de agora Satanás não vai mais impedir você de tomar decisões que vão permitir que Deus faça algo na sua vida. Aquilo que Deus falar, você vai dizer: Senhor, eu vou fazer. Só fala que eu vou fazer do jeitinho que o Senhor está falando. Se é para se lavar no tanque de Siloé, eu vou me lavar. Se é para fazer, é do jeito que o Senhor quer. E nós vamos começar a ver milagres. Quantos acreditam nisso? Glorificam o nome do Senhor. Agora preste atenção. Deus seja louvado. Deus seja louvado. O terceiro problema que nós acabamos de ver, e já falei também sobre isso, então só estamos aqui recapitulando aqui. A falta de obediência. Deus manda fazer de um jeito, faz de outro. Deus fala para tirar isso aqui, não tira. Deus fala para fazer desse jeito, não faz. Então só vai postergando o milagre na sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, joga fora essa desobediência, joga fora esse mal que só afasta você do milagre do Senhor. Preste bem atenção na parte B do versículo 7, diz assim: o homem foi, lavou-se e voltou vendo. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando, voltou vendo. Quando nós passamos a obedecer o Senhor, quando nós fazemos aquilo que Deus está dizendo ao nosso coração, no íntimo, certamente milagres acontecem. Nosso problema é que muitas vezes Deus começa algo em nós, Ele pede algo que aparentemente é difícil. Certamente para aquele cego ir até o tanque de Siloé se lavar, ele precisou de alguém. Ele precisou de alguém. Porque a gente não é sozinho. Para você lavar-se, você vai precisar do Espírito Santo. O problema é que a gente quer milagres, mas a gente não quer andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Emanuel, é o Deus conosco. Ei, querido, deixa eu dizer a você uma coisa interessante. Quando Jesus subiu aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Conselheiro, o Espírito Santo, aquele que vos ensinará e vos lembrará
todas as coisas. Tem muita gente querendo viver com Deus, mas nem conhece a função do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não chega a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo você não consegue se lavar. Sem o Espírito Santo você não consegue chegar no tanque de Siloé. Sem o Espírito Santo o milagre não acontece, porque o Espírito Santo é quem faz todas as coisas. Enquanto Jesus não voltar, Ele está preparando-nos para morar no céu. Busque o Espírito Santo. Comece a dobrar o seu joelho de madrugada e dizer: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Talvez alguém que está aqui e nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Ei, seja sincero, dobre o seu joelho na sua casa de madrugada e diga: Espírito Santo, eu não te conheço, eu estou falando a verdade, mas eu preciso saber como é que funciona esse negócio. Eu quero te ter, Espírito Santo, eu quero ter uma experiência contigo, Espírito Santo. Seja sincero com Ele, de madrugada Ele vai visitar você, Ele vai começar a fazer você sentir a presença dEle, e você nunca mais vai ser o mesmo. Você não vai mais depender de pessoas, porque quem tem o Espírito Santo não depende de gente. Quem tem o Espírito Santo é dependente total de Deus. Aleluia! Oh glória! Exaltado é o nome do Senhor. Pare de dizer como você acha que tem que ser. Vá lavar-se. Creia para depois ver. Obedeça. Talvez você se frustrou muito até hoje por não ver as coisas acontecer. Talvez tem cristãos aqui frustrados, porque dizem: eu estou na igreja há tanto tempo, pastor, e nada mudou, pouca coisa. Se bem que tem pessoas que são muito ingratas. Deus pode pegar, fazer um anjo descer, que a pessoa ainda fica assim: deve ser um anjinho velho, michuruco, com a asa meio quebrada. Olhou para mim e foi embora. Estava no culto, escutei uma voz assim, porque tem gente que acha que as coisas de Deus são coisas normais. Não, as coisas de Deus são sobrenaturais. Então talvez Deus já fez muita coisa na sua vida, mas pelo fato de você ter que desenvolver uma área que é a área da gratidão, talvez você ache que não aconteceu nada. Mas quantas coisas Deus já não fez por você? Aliás, você ia para o inferno se não fosse Jesus, sabia? Se não fosse Jesus ter interrompido a sua caminhada rumo ao inferno, se não fosse Jesus ter se apresentado a você e dito: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você ia para o inferno. Não está bom para você ter o direito de morar no céu? Ganhou um passaporte para a eternidade na faixa, sem custar nada, não morreu, não teve que pagar sangue, nada disso. Jesus já deu para você de graça, e aí ainda acha que é pouco? Certa vez eu ouvi alguém dizer: Deus vai te abençoar em todas as coisas, e ainda de quebra vai te dar salvação. Ainda de quebra os cambal, a salvação é a coisa mais importante que um homem pode receber, e é a coisa mais incrível e sobrenatural que um homem ou uma mulher pode receber da parte de Deus, porque a salvação você não pode comprá-la. A salvação você não pode adquiri-la com a sua força. A salvação você não adquire com o seu esforço, com o seu trabalho. Não. A salvação, a Bíblia vai dizer que é dom gratuito de Deus. Aleluia. Se você já é salvo, glorifica ao Senhor por isso. O resto Ele chama de demais coisas. O resto Ele diz: é resto. Fica tranquilo, você já tem a coisa mais importante. Aleluia. Mas se você frustrou-se porque Deus, na sua concepção, Deus não estava fazendo muita coisa. Se você frustrou-se porque na sua concepção as coisas não estavam acontecendo do jeito que você gostaria. Se você frustrou porque o cronômetro sumiu da sua tela. Se você se frustrou por causa dessas coisas todas. Ei, deixa eu dizer a você, querido, Deus te trouxe aqui para dizer: isso acaba hoje, se você estiver disposto a ouvir e praticar a palavra do Senhor. Essas frustrações, você vai viver uma vida de milagre, a sua vida vai ser uma vida relevante, porque hoje, se você decidir hoje, a viver em obediência ao Senhor, sem se importar com o final, se importe com estar na presença do Senhor. A maior bênção que aconteceu na vida daquele cego foi ele ter um contato com o Senhor. A maior bênção.
Porque mesmo que ele não tivesse a sua visão restaurada, aquele homem tinha conhecido o Salvador. Quantas pessoas quiseram conhecê-lo? Isaías profetizou a respeito dele. Muitos profetas esperaram, muitas pessoas morreram sem ver o Cristo, mas aquele homem já estava perto dele. Aquilo já era demais. Agora, o maior milagre que aconteceu na vida daquele homem foi receber Jesus. Foi receber o poder e salvação de Jesus. Fica tranquilo. Deus está fazendo algo. Deus está trabalhando. Fica tranquilo. E aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Creia. Mas creia não numa fé sem ação. Não, creia com uma fé ativa. Uma fé que demonstra que você realmente está disposto a mudar. Mude. Ei marido, mude. Ei esposa, mude. Ei filho, ei filha, mude. Ei irmão, ei irmã, mude. Tira aquilo que não agrada a Deus. Adiciona aquilo que o Espírito Santo está pedindo para você. Vá até o tanque de Siloé e receba o milagre do Senhor. Não só em 2024, mas por toda a sua vida. Esse é o segredo. Só deixa Ele fazer. Só deixa, diga Senhor, olha, eu deixo, só vai fazendo Senhor. Acorde de manhã e lembre, quando você olhar para o seu, de repente você tem um esposo que bebe muito, e quando você acordar de manhã, que ele estiver deitado no sofá, né, parecendo um porco tão fedido, não fica falando, não está vendo, não acontece, não fala isso, fala Senhor, olha assim, fala Senhor, eu sei que o Senhor começou a boa obra, e eu sei que o Senhor é fiel para terminá-la. Amém? Quando você recebe essa palavra, fica de pé, glorifica o nome do Senhor, aplauda o Senhor.